a gente está recebendo hoje aqui, esse é uma ação que eu tenho feito já há alguns períodos chamada Encontros Narrativos, para a gente discutir diferentes narrativas. Eu sou a Tatiana Issa, sócia aqui do Guto, na produtora. A gente tem a Producing Partners há 10 anos aqui em Nova York, e a gente faz muitos projetos para o Brasil, né? Diferentes tipos de projeto, né? Muitas séries documentais, né? Nós somos documentaristas, né? A nossa essência é de documentaristas. A gente começou em longas, né? De documentário e fizemos inúmeras séries e filmes documentários, mas fazemos também outros conteúdos, né? Outros tipos de conteúdo, como ficção e outros tipos de formato também. E estamos muito felizes de estar aqui, gente, falando de Pacto Brutal, que tem sido uma linda caminhada, e uma série que trouxe, eu acho, que um acalanto importante para a família, né? Para a Glória e para a família, e que tem sido muito importante aí, né? Em várias discussões, né? Em como abordar narrativas e tal. Eu sou o Guto, eu comecei a Producing Partners com a Tatiana aqui em Nova York. Eu venho do jornalismo, na verdade, eu me formei em jornalismo na PUC de São Paulo, mas depois de alguns anos escrevendo, eu migrei para o audiovisual, e principalmente com esse foco no documentário. Mas hoje em dia eu acho que a gente consegue não ter muita distinção assim entre gêneros muito formais, e o nosso foco é em storytelling mesmo, né? É contar histórias interessantes da melhor maneira possível, né? Independente se seja mais próxima ao jornalismo, ou mais próxima ao documental, ou uma história de ficção. Então, é mais ou menos esse que é o nosso mote aqui da produtora. Conta para eles um pouquinho da variedade de projetos que estão agora, ou de outros feitos da carreira da produtora que talvez eles conheçam. Eu sei de alguns, eu sei de vários, na verdade, mas queria que vocês falassem o que vocês gostam mais, até talvez. A gente faz muitas séries da Ingrid Guimarães também, né? Todas as séries da Ingrid que são não ficção, né? A gente faz, já uma parceria de 10 anos. A gente fez o Croquettes, que também é um filme que teve uma carreira muito bonita aí de documentário. Super Séries premiado, que a gente adora, né? Eu acho que a categoria arte é a que a gente mais curte, né, Guto? Uhum. E acho que a gente tem mais paixão. Fora do Armário também é um projeto que foi muito importante para a gente ter feito, uma série que a gente fez para o HBO. A gente tem uma parceria com a HBO de muitos anos já, muitas séries. HBO e agora HBO Max, né? Também. E o Fora do Armário foi uma série que a gente tem, pelo menos eu tenho muito orgulho, acho que o Guto também. É uma série que mora no nosso coração aí, porque a gente tocou em temas muito delicados e de uma maneira que trouxe para a gente muita alegria. Uma série que continua aí encantando as pessoas que assistem. A gente recebe muitas mensagens e tal. Então, foi uma série muito importante ao tratar as questões LGBTIQIA+, né? Num momento em que não se falava tanto disso. Então, foi uma série que abriu aí caminhos importantes. A gente fez vários projetos que foram gravados internacionalmente, né? A gente começou fazendo programas né, que são chamados de viagem, né? Como o Pedro pelo Mundo. Mas, na verdade, o que mais nos interessava era a diversidade das culturas, né? Que a gente foi tendo a oportunidade de conhecer. Então, a gente fez outros programas, séries como o Danças do Mundo, que é uma série sobre danças típicas do mundo todo, cada episódio gravado num país. Então, assim, a gente foi descobrindo que o que a gente gosta é essa diversidade de vozes e mostrar culturas diferentes. Então, toda oportunidade que a gente tem para fazer isso, a gente acaba fazendo. Então, às vezes, é um projeto de arte, mas a gente configura ele de uma maneira que a gente possa trazer um pouco essas vozes diferentes e culturas diferentes. Mas eu tenho uma percepção de que muito do que vocês têm feito atualmente é muito sobre o tempo presente e olhando para o futuro, né? O Dizzy Croquettes é uma outra história, mais para o passado, mas com o Pacto Brutal vocês resgatam uma história que meus alunos aqui, 19, 20 anos, talvez 18 até, não eram vivos quando aconteceu. Eu era um adolescente, início de adolescência, mas assim, eu tenho algumas memórias daquilo, as gerações de agora não. Por que resgatar uma história lá de trás agora? Assim? Como é que foi essa história desse projeto até ele chegar às telas? É interessante você falar isso até sobre essa questão de olhar para o passado, mas
né, com uma visão do futuro. Teve um projeto que a gente fez, antes de entrar aqui no Pacto Brutal, teve um projeto que a gente fez que foi sobre a Berta Lutz, que é uma brasileira, né, que teve um papel muito importante na formação da ONU. Então, assim, a gente está falando de 1945, e hoje, inclusive, está rolando aqui a movimentação toda, né, da ONU. Mas aí a gente queria contar a história dessa brasileira que foi tão importante e que peitou muito toda a questão feminista ali naquela época, mas a gente queria dar uma visão contemporânea. Então, a gente contou aquela história através do olhar de duas pesquisadoras gringas que estavam querendo resgatar a história da Berta Lutz, sabe? Então, assim, quando a gente, né, foi fazer esse documentário mais histórico, a gente queria ter esse olhar mais contemporâneo e comparando também as dificuldades que elas estavam passando no presente com as dificuldades que a Berta passou 70 anos antes, né? Então, acho que com o Pacto Brutal, a Tati pode até falar melhor como que a coisa aconteceu, mas a gente também viu aí uma oportunidade de não só resgatar uma história que era lá do passado e tentar relembrar tudo, mas assim entender o que essa história tem para nos contar da sociedade brasileira hoje, né? Eu acho que é uma eterna discussão, né? Eu acho que o Pacto Brutal, assim como o Berta, né? Ótima lembrança, Guto, desse projeto, assim, são coisas, né, que apesar de terem acontecido num tempo e espaço passado, são discussões e tópicos que continuam extremamente relevantes, né? E que necessitam a discussão, né? Eu acho que com Berta a gente discute uma série de coisas, né? O pertencimento à voz da mulher sendo sempre, né, subjugada, não ouvida, não respeitada, né? E quanto isso ainda continua pertinente, apesar de terem se passado 70 anos, né, e tal. São discussões aí muito importantes, né, de serem trazidas à tona. E o Pacto Brutal, claro, o crime em si, né, ele acontece nos anos 90, né, mas a discussão de como esse crime foi tratado, né, o posicionamento da imprensa, né, o posicionamento da polícia, né, o machismo na sociedade, como o caso foi tratado, são tópicos que a gente continua debatendo hoje em dia, né? A gente sempre fala isso, né, nas entrevistas e nos papos que a gente vem tendo através, né, por conta da série, que acabou, graças a Deus, tomando uma repercussão muito grande, né, o Pacto Brutal, a questão, né, do circo midiático, né? Então a gente via que naquele momento a forma como o crime foi tratado pela imprensa é muito chocante, né, quando a gente observa sobre o olhar de hoje. E aí você vê que, em alguns momentos, né, a imprensa melhorou, amadureceu, mas o quanto ainda falta, né? O quanto a gente ainda está vivendo isso, né? O quanto a gente, de alguma maneira, trocou aquele circo midiático pelas redes sociais, né? Pelas fake news. Então, são coisas que a gente precisa debater, né? E muito disso a ver com a questão de como a mulher é tratada ainda, né? Do machismo, né? Como essa história foi vista por um viés machista, né? E o que ficou durante 30 anos era uma desconfiança de um possível romance, que é uma coisa tão absurda e pequena, né? E não importante, e como isso é o que prevalece, não a violência daquele crime, né? E uma inverdade, né? Acima de tudo, né? E como a mulher é subjugada, né? Tem uma coisa que o irmão da Daniela fala na série que é muito interessante, assim, e é óbvia ao mesmo tempo, que é, né, quando um homem é encontrado no matagal, ninguém pergunta o que esse homem foi fazer nesse matagal, né? Se é uma mulher que é encontrada no matagal, é o que ela foi fazer nesse matagal, né? Então, é muito louco para a gente observar tudo isso, e tocar nesses tópicos, né? Saber que eles ainda são relevantes, né? Então, mesmo apesar de vocês não terem nascido, né, ou serem muito pequenininhos na época desse crime tão terrível, tudo que a gente fala ali é relevante para hoje, né? Ainda assim, uma menina que fosse encontrada de 22 anos no matagal seria questionada também, talvez, sabe? E talvez o circo midiático ainda acontecesse, talvez os delegados não tratassem com a mesma seriedade, e assim por diante, né? Então, é muito louco a gente ver esses ciclos se repetindo. Mas o que trouxe para a gente também, eu acho que muita alegria, apesar da palavra ser errada, né? Nesse
acaso, né? Não há alegria e não há justiça possível, né? Quando se trata de um crime. Mas o que trouxe para a gente um pouco esse acalanto, assim, e para a Glória também, é o fato das pessoas estarem discutindo isso, né? Assistirem a série, saírem da série, discutindo tudo isso, né? Como casos têm que ser tratados, como a polícia tem que tratar vítimas, como testemunhas são tratadas pela sociedade também, né? Que sofrem muito preconceito, que são ameaçadas, que têm medo de depor. Então, enfim, são vários os questionamentos que a gente traz aí, né, com o Pacto Brutal. O quanto que desse impacto, desses desdobramentos, dessas discussões que a série suscita agora, depois que ela está no ar, fazia parte do que vocês queriam alcançar? Assim, o quanto esse tipo de questionamento até conceitual faz parte de um projeto da elaboração do projeto no início de tudo? Não sei se vocês conseguem ter essa dimensão antes do fazer, mas talvez olhando agora em perspectiva. Sempre, né? Olha, a gente tinha a vontade, mas eu não sei se a gente tinha a certeza de que iria acontecer, né? Assim, eu acho que se a série tivesse sido lançada talvez 5 anos atrás, talvez essas mesmas questões, se estivessem lá, elas não teriam tido a mesma repercussão. Talvez as pessoas não captassem assim o quão importante isso tudo foi e né, para essa história. Então, assim, acho que desde o começo isso estava lá no primeiro roteiro, assim, a gente já queria jogar isso muito lá. E também, né, da mesma forma que para a gente, essa era a história de uma mãe, né? Assim, o motivo principal pelo qual a gente queria contar essa história era porque era a história de uma mãe, e de uma mãe tão forte, de uma mãe tão comprometida, né, em fazer justiça para a filha. Era uma história muito bonita, assim, triste, né, mas bonita, e que precisava ser contada de uma maneira delicada e com sensibilidade, né? Então, essas duas coisas eram importantes para a gente, a história da Glória e também levantar todas essas questões. Mas, sinceramente, eu não tinha certeza se as pessoas iam se ligar nisso ou se iam preferir só enxergar um pouco mais a parte assim que né, não é sensacionalista, mas assim a parte mais chocante, né, desse crime, que é tudo aquilo que a gente sabe, né? Mas a intenção sempre esteve lá, né? Assim, eu acho que o Guto fez um trabalho espetacular no roteiro, assim, é primoroso, porque é muito detalhado, muito preciso, muito cuidadoso, com uma pesquisa muito cuidadosa, e também com todas essas intenções, né? Todas as nossas perguntas e todas as formas como a gente conduziu as entrevistas era para retirar também dos entrevistados todas essas questões, né? As questões da mulher, as questões do abuso da imprensa, né? Existia fotonovela do crime, com atores fazendo. As fotos da Daniela morta da perícia eram página dupla de revista semanal, eram expostas em tudo quanto era banca de jornal, sem o menor respeito à família. A forma como as testemunhas foram tratadas, né? De uma maneira terrível, assim, né, preconceituosa. Então, assim, a nossa vontade de tocar nesses tópicos de uma maneira muito clara sempre existiu, e sempre esteve presente, né, desde o momento inicial do roteiro até a condução de cada uma das entrevistas. Como as pessoas iriam reagir a elas é o que o Guto estava dizendo, né, que foi para a gente uma surpresa positiva de que isso acabou chamando tanto quanto a atenção do crime que a gente não esperava, né? Então isso é muito positivo, né? Porque a gente vê aí que a sociedade, sobretudo os jovens, né, mais jovens assim que não viveram esse crime e portanto não tinham uma memória afetiva em relação a isso, comentam, né? Virou discussão em mesa de bar, em mesa de restaurante, as pessoas falando. Como é que é a divisão de vocês de equipe? Esse é um tipo de roteiro que certamente tem a preparação para a entrevista, mas é um roteiro muito de pós, né? Após a gravação, o que a gente tem ali para trabalhar? Quanto vocês já tinham desenhado, obviamente, quem ia entrevistar, sobre quais temas, quantos episódios você se render, como dividir isso em episódios? A gente
já tinha muita clareza da história que a gente queria contar, sabe? A gente discutia muito, assim, eu e a Tati, e já fazia bastante tempo assim que a gente falava sobre essa história, e aí à medida que a gente foi ali se mergulhando na pesquisa, a história foi ficando bem clara, né, para a gente, assim, e a gente já fez a proposta da divisão de episódios para HBO Max, assim, a gente até tinha pensado em fazer até um pouquinho maior do que isso, mas aí a gente acabou concordando todos juntos, assim, de que 5 era um número que daria certo para essa história. E aí a partir disso, assim, a gente construiu, né? Eu escrevi esse roteiro. Eu tive um privilégio assim muito grande, que foi que a Glória disponibilizou todo o arquivo que ela tinha, né? A Glória é uma pessoa, né? Por ela ser escritora e tudo, ela é muito interessada em informação e preservação da informação. Então ela tem, por exemplo, o arquivo de imprensa, são armários na casa dela com todas as matérias que saíram, né, em cadernos gigantes, assim, as matérias de jornal originais. Ela, obviamente, tem toda a parte de processo, toda a parte legal, muito bem catalogada, e aí vídeos, gravações de áudio e tal. Então, eu tive o privilégio de poder mergulhar nisso, né, de uma maneira assim bacana, e também ter ela como uma fonte para esclarecer coisas e fazer perguntas. Depois eu acabei também desenvolvendo assim uma relação com os promotores do caso, então eu também me comunicava com eles, fazia perguntas, então foi muito bom poder contar com toda essa questão aí da informação. E aí a gente, a Tati e eu, né, juntamente, assim, a gente definiu assim quem eram as pessoas com quem a gente queria falar. E aí a gente, né, naturalmente vai separando um pouco assim, essas pessoas vão falar sobre isso, essas pessoas vão falar sobre aquilo, né, porque, né, a gente tem categorias diferentes ali de pessoas, né, tem as pessoas que acompanharam o caso, tem os jornalistas, tem os amigos, família, né, então, e eu acho que o que foi bacana foi que a gente conseguiu, na hora daí de montar, na pós-produção, a gente conseguiu manter muito desse roteiro original, que eu acho que foi uma coisa que nos beneficiou, assim, sabe? Porque nesse caso dessa história, que é uma história tão complexa, eu acho que teria sido perigoso, assim, e talvez a gente precisasse de muito mais tempo se a gente fosse descobrir a história na pós-produção, né? Claro que tudo isso passa ali por, né? A gente, na pós-produção, a gente debate e decide coisas né, é uma química, né? Assim, às vezes, puxa, acho que esse depoimento aqui a gente está indo um pouco longe demais, dá para segurar um pouco. Esse aqui precisa de mais emoção, esse aqui, né? Você vai trabalhando o ritmo e a emoção ali, né? Mas eu acho que a gente ficou muito feliz que a gente pôde fazer um roteiro no início do processo que a gente conseguiu realizar depois na pós. E é muito importante, a gente foi muito munido, muito preparado para campo, né? O que é muito importante numa história como essa. Como a história é muito dura, é muito difícil, é muito triste, né? Os depoimentos eram muito tristes, né? A equipe inteira chorava o tempo todo, né? Você olhava para um canto, você tinha o operador de áudio chorando, você olhava para o outro, você tinha o câmera chorando. Eram depoimentos muito dolorosos, muito duros. Então, era importante que a gente estivesse muito preparado, né? Porque a emoção toma conta da razão, né? Muitas vezes. Então, a gente já ia para campo com aquilo muito estabelecido mesmo, da onde a gente precisava chegar, do que a gente precisava tirar e colher de cada um daqueles entrevistados, se eram entrevistados que a gente precisava cutucar para tirar alguma coisa, né? Cutucar eles, né? Por quê? Como? Ou se eram alguns que a gente tinha que ir com mais cuidado no approach porque eram mais delicados, ou a gente precisava tirar informações precisas. Então, a gente foi muito munido, foi muito importante esse processo mesmo. E é muito difícil, né, quando você chega na pós-produção, né, na hora da edição, as escolhas, né, do que você tem que tirar, né? O colocar é muito importante, mas o tirar também é muito importante. É muito difícil, porque são escolhas, né? Todas as histórias são muito boas, todas as histórias são muito fortes,
Então, quando você opta por tirar, seja por uma questão de tempo ou por uma questão de clareza da narrativa, quando você opta tirar uma história, uma anedota, uma coisa que está sendo contada ali, dói muito, porque você sabe que aquela história iria emocionar o público, era cativante, era diferente, ou era único, ninguém sabia. E muitas vezes você tem que optar por isso, apesar de ser uma coisa muito boa, você tem que tirar. Eu queria que você voltasse um pouco para essa coisa do set, assim, e principalmente tentando lembrar que a gente está numa audiência assim, de pessoas que querem começar a fazer isso, né? Então, vocês com uma larga carreira e já bastante experiência de set, ter essa sensibilidade de como conduzir, que, claro, em outras camadas, mas você tem que ter também quando está fazendo um documentário de outro mood, né? Você não está sempre fazendo um documentário puxando para assuntos mais pesados, mas a sensibilidade é necessária de todas as formas. Como é que vocês acham que vocês se prepararam para ter essa habilidade no set, em termos de sensibilidade? Essa questão da sensibilidade, ela é a mais importante de todas, assim, quando você quer fazer documentários tratando de assuntos delicados, sérios, né? Enfim, assim, não tem como, assim, se você não conseguir quebrar um pouco a barreira ali da pessoa que você está conversando, você não vai conseguir, vai virar uma reportagem do Globo Repórter, entendeu? É uma coisa muito distante, assim, do que a gente quer fazer, do que a gente tem como objetivo, né? Eu lembro de uma história, quando a gente fez essa outra série chamada Fora do Armário para o HBO, a gente foi entrevistar uma família onde os 2 filhos eram gays, eles tinham 17 anos, o pai também era bissexual. Então, era assim, eles concordaram, né, em participar e tal, mas quando a gente chegou lá, eles estavam muito tensos, muito nervosos. Os 2 meninos, eles mal conseguiam olhar na nossa cara e tal. E a gente, né, tinha chegado lá já para gravar, né? E aí o que aconteceu foi que a gente teve que passar assim, um bom tempo, assim, horas, sem gravar nada, tomando um café, conversando. Depois a Tati foi pro quarto dos meninos, ficou lá ouvindo música com eles na cama. Enfim, desenvolver ali uma relação para que daí você consiga deixar a pessoa à vontade, né, para falar. Aqui, nesse caso, a gente não tinha tanto tempo, assim, às vezes, com certas pessoas, né? Mas aí, assim, é muito importante que esse cuidado, que a pessoa entenda que a gente está contando a história com esse cuidado, né? Então, vem de todos os lugares, sabe? Por exemplo, a gente tem sorte de trabalhar com uma equipe onde todo mundo tem essa consciência, sabe? O cara do som, o Thiago, o GG, quando ele vai colocar o microfone na pessoa, ele já consegue ali conectar com a pessoa, ele faz de uma maneira super respeitosa e bacana, conversa um pouquinho, conta uma piada, a pessoa já relaxa. O diretor de fotografia, os câmeras também, sabe, conseguem, sabe, não é aquela pessoa ali, aquele técnico que está ali e está só fazendo um trabalho e acabou. A Fernanda Binato, que está aí com vocês, ela fez uma parte muito importante também, que era o contato com os entrevistados, né? E os entrevistados começam a fazer perguntas antes da gravação, né? E começam a querer saber como é que vai ser, uns ficam mais tensos, outros preocupados. Então, se essa pessoa não está ali tratando isso tudo com muito respeito e sensibilidade e tal, a coisa já desanda ali mesmo, antes de ir para o set, né? Eu acho que também uma coisa que, claro, respeito muito quem usa de outras formas, né, como papel, né, a pergunta escrita. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que eu me recuso a fazer, e Guto também, assim. Porque eu acho que a pergunta escrita no papel, ela te distancia da pessoa, né? Você está ali olhando um negócio, né? A pessoa está falando, você está aqui olhando lendo a próxima pergunta, isso te distancia. Eu digo muito que uma boa entrevista é você não tirar o olho da pessoa. Cansa muito, é muito cansativo emocionalmente. A gente faz documentários que são muito emocionais, né? Que tem uma carga emocional muito forte, né? Então, eu saí exausta das entrevistas porque você tem que estar o tempo todo ligado e conectado. É não tirar o olho e você está sempre ouvindo o que a pessoa está dizendo. Porque, às vezes, também a pessoa vem preparada, é o que o Guto está falando, a pessoa está muito nervosa, ou ela já pensou, né? Muitas vezes ela sabe que ela vai falar sobre o tópico tal, né? Aí ela já vem com aquele discursinho preparado na cabeça dela.
que é um discursinho já pronto, e você tem que quebrar aquilo, porque senão fica com uma cara sabe, reportagem mesmo, reportagem do Globo Repórter, fica com uma cara de uma coisa de marketing, que a pessoa já veio direitinho para falar aquilo bonitinho, né? Então, quando você sente que a pessoa está te dando um discurso que ela preparou na cabeça dela, ou que é muito já planejado, etc., você tem que quebrar aquilo, você tem que jogar o raciocínio da pessoa para um outro lado. Então, às vezes eu faço uma pergunta que não tem nada a ver, jogo a pessoa para outro lado, aí a pessoa, opa, peraí, eu, sei lá, qualquer coisa, aí a pessoa vai para um outro lugar, aí a mente dela sai daquele roteirinho que ela havia pré-calculado no diálogo interno dela, né? E uma outra coisa também que eu sinto muito é que, às vezes, as pessoas que fazem, né, documentário ou que entrevistam têm ou uma arrogância em pensar que sabem tudo. Você não tem que saber tudo, né? Às vezes a pessoa vai falar uma coisa e fala, claro, eu sei, óbvio. Não, não. Porque aí você já coloca ali uma barreira entre eu já sei, então a pessoa diz, então para que eu estou te contando? Né? Você cria ali já uma coisa que passa do ego, né? A pessoa às vezes que ela quer passar, que ela conhece o tópico, né? Seja se ela vai fazer uma coisa sobre arte, seja se ela vai fazer uma coisa sobre política. Ela vai dizer, né? Não, eu sei, eu já sei, eu já sei. E aí você distancia, você cria aí uma barreira do ego que te impede de ouvir genuinamente o que a pessoa está falando, né? E muitas vezes você tem que fingir que você não sabe o que você está ouvindo, porque você tem que partir do pressuposto que a audiência que vai ouvir aquilo não sabe, né? Então, muitas, né, como vocês aqui, né, que têm 17, 18, sei lá, 19 anos, não viveram esse caso, Daniela Pérez. Então, a gente não poderia partir para esse set com o pressuposto que a gente já sabe, né, das informações, porque muita gente que está assistindo está descobrindo aquilo pela primeira vez, né? Então você tem que ter a generosidade de se colocar nesse lugar, de ouvir de verdade e de ouvir. Quantas vezes a gente já passou por isso? A gente observa muita gente que entrevista, né? A pessoa está falando uma resposta incrível, muito emocionante, e a pessoa não está ouvindo, que a pessoa está pensando na próxima pergunta. E a pessoa fala, aham, aham, e ela vem com aquela outra pergunta e ela não ouviu uma coisa muito incrível que aquela pessoa disse, dolorosa, profunda, difícil. Então, você tem que estar sempre atento ao que você está ouvindo e também nas entrelinhas. E aí eu acho que existe também muito tipo de entrevista que você vai fazer, que era o que o Guto estava dizendo, né? Cada entrevistado está ali para cumprir um papel ao contar aquela história. Então, se a gente está entrevistando os delegados, por exemplo, que conduziram de maneira errada o caso, a gente está ali para cutucá-los. Então, o que a gente tem que pegar? A entrelinha. A gente tem que jogar eles num lugar de desconforto, para que eles fiquem tão nervosos, que eles acabem se desdizendo, se contrariando, porque você está cutucando, cutucando, sem dar espaço para eles refletirem. Outro tipo de conduta é quando você está pegando uma pessoa da família, que aí você tem que ter muito cuidado da maneira como você aborda, porque é uma coisa muito dolorosa. Você tem que ter carinho, você tem que ter acolhimento. Então, é muito dependendo do que você precisa de cada entrevistado. É não olhar todos os entrevistados como uma coisa só, mas cada um deles individualmente. Quais cuidados a gente tem que tomar quando a gente faz uma série que tem tantos personagens dessa série que estão vivos e alguns deles são figuras públicas? E eu queria saber como isso impacta o trabalho de vocês, principalmente na pré-produção, no momento de você organizar isso tudo. É bem difícil, né, Guto? É uma coisa. Primeiro, você tem que ir no que é primordial para contar essa história, né? Quando você faz um elenco, né, vamos chamar assim, das pessoas que você vai entrevistar, sejam elas conhecidas ou não, né, em qualquer história, você tem que saber que aquela história tem que ser contada. Não adianta você escalar, é como um time mesmo que você está escalando para contar essa tua história. Não adianta você escalar 10 pessoas que vão falar a mesma coisa, ponto da história que você precisa cobrir. Você precisa desse ponto, daquele. Tem que formar um time que vai ajudar o espectador a entender aquela história. Então, aqui nesse caso, né, não bastava só a gente pegar familiares, por exemplo, e amigos, né? Você precisa pegar perito, você precisa pegar delegados, você precisa pegar jornalistas, você precisa pegar várias pessoas que vão debater ali uma série de pontos daquela história, né? Então, é muito importante a forma como você constrói o time de pessoas que você vai chamar para um documentário, para que essa história seja bem compreendida, porque não adianta você sair dali, né, de quem assiste, sem entender a história.
Muitos documentários fazem isso às vezes. Você escala muitas pessoas e ficam falando a mesma coisa e você não entendeu uma parte primordial da história. Peraí, o que aconteceu aqui? Eu não entendi, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, para não repetir, porque é fácil você cair nisso. Por exemplo, aqui, né, nessa história, quantidade de pessoas que trabalharam com a Daniela, por exemplo, que eram amigos da Daniela, era fácil a gente ter caído nessa. A gente poderia ter tido mais 20 pessoas incríveis, que são carismáticas, que falam bem, que eram amigos íntimos da Daniela, que tinham 1000 histórias para contar da Dani, mas não iria, e a gente ia ficar com gente demais num ponto e com menos no outro, né? E às vezes você tem que cair com pessoas, né? Que é muito duro, né? A gente teve que cair com alguns amigos da Dani, por exemplo, que a gente teve que cair por inteiro da história, porque eles não estavam ajudando a narrativa a caminhar para frente. Eram mais histórias que eram lindas, que eram fofas, que traziam um lado emocional da infância, mas que não estavam ajudando o espectador a seguir o rumo daquela história que a gente precisava contar. E é muito triste quando você tem que cair com alguém. Por isso, a escolha é muito importante. Realmente, assim, quando você está tratando de pessoas vivas, tem que ter muito cuidado. Obviamente, quando você está falando de pessoas que cometeram crimes, atrocidades, etc., e sejam elas assassinos, psicopatas, políticos, pessoas, né, assim, de lugares variados, aí realmente você pode, né, o tratamento é diferente, né? A gente viu falas muito poderosas ali, toda uma amarração dessas falas para contar a história, né? Que é a base do documentário Talking Heads, a gente sempre aprendeu isso. Mas também a gente vê uma evolução desse gênero, que acho que tem a ver também com a evolução do espectador, que quer coisas mais dinâmicas, que quer coisas mais ilustrativas, que está acostumado a ser impactado por imagens o tempo inteiro, a vida inteira. A gente é cada vez mais imagético. E a costura que vocês fazem de ilustração, sendo com as pequenas dramatizações, o material de arquivo, ritmo, um pouco de trilha aqui e ali, o quanto isso hoje é fundamental, o quanto vocês viram para esse projeto, ou até como uma evolução do jeito de contar histórias documentais, para a gente prender a atenção de um público de streaming que não necessariamente vai até o final, que você precisa estar o tempo todo puxando. O quanto vocês se preocupam com isso nos projetos que vocês desenvolvem? Eu acho que a gente tende a ter uma estratégia mais intuitiva, né, normalmente. Claro que sempre vem dos canais, das plataformas que a gente trabalha, vem algumas instruções, assim, né, do tipo, não, o início tem que ser assim, assado, o cold open, né, que a gente chama, que às vezes é uma chamadinha que é para fazer o espectador ficar curioso logo de início e ficar naquele episódio. Isso são coisas que a gente sempre ouve, assim. Nesse caso até foi bem light, assim, o HBO não se prendeu tanto a essas questões de algoritmo e tal. Tinha uma preocupação assim com duração de episódio, né? Alguns episódios a gente acabou editando, eles eram um pouquinho mais longos, mas aí a gente debateu bastante, eles acharam que é melhor realmente ficar dentro daquele lugar ali de 58 minutos, sei lá. Então, é uma coisa que, né, a gente procura sempre não seguir assim uma fórmula totalmente rígida, sabe? Porque a gente acha que a emoção acaba falando muito mais alto do que qualquer fórmula, né? E aí eu acho que, em termos assim de música, por exemplo, a música é extremamente fundamental, né? A gente conheceu o Felipe Aires, que é esse músico de Curitiba, super talentoso, e a gente fez algumas reuniões com ele, assim, contando o que a gente estava sentindo, como que a gente enxergava a Daniela, como que a gente enxergava agora. Foram reuniões assim bem para falar de coisas abstratas, de sentimentos, assim, sabe? E ele, sei lá, 3 dias depois já começou a nos mandar as primeiras músicas, e a gente falou, é exatamente isso, é isso aí. E ele compôs a trilha toda da série antes de ver qualquer coisa e tal. Então também ele teve uma sensibilidade assim absurda, e eu acho que a música faz muita diferença, assim. Acho que se a gente tivesse usado
trilha branca, uma coisa mais genérica, alguns trechos ficariam bem menos fortes do que ficaram. Eu acho que sim, também complementando o que você estava falando no início, eu acho que hoje em dia, claro, as pessoas sentem um pouquinho mais essa necessidade de mergulhar, né, no sentimento do que aquela série traz, né, não só na informação, né, que os Talking Heads a gente consiga trazer também um pouquinho da narrativa, que você usufrua um pouco da narrativa ficcional, no sentido da maneira como você conduz o espectador nessa montanha-russa de sentimentos, né? O espectador ele quer se envolver, né? Ele já vai ver aquela série no pressuposto que ele quer, né, sentir aquilo, ele quer sentir a emoção, ele quer se envolver com aqueles personagens, né? Então eu acho que a forma como você conduz a narrativa, ela ajuda o espectador. Claro que a força, como é uma série documental e são histórias reais, né? E todos os true crimes partem de um crime real, obviamente. Você não pode nunca fugir à verdade e não pode deixar que a verdade ou os fatos se percam. Mas você ajudar o espectador a mergulhar naquilo, né? Com o uso certo da trilha, com o uso certo do cliffhanger, né? Você esperar uma informação para você deixar. E aí o que aconteceu para o próximo, né? Uma maneira de você usufruir desse estilo de narrativa para contar uma história verdadeira, né? Eu acho que a gente soma aí, né? Soma a apenas uma... Porque é o que diferencia, eu acho também... Houve muito essa discussão, né? O que diferencia um documentário de uma matéria, né? De reportagem, né? Inclusive o fato da gente não ter entrevistado os assassinos, né? Muita gente questionou e tal, né? Mas teria que ouvir os dois lados. Isso, e a gente fala muito isso, né? Isso parte do princípio que é uma matéria jornalística, sim. Numa série de true crime, documental, não necessariamente, né? Um documentário, ele pode sim tomar um viés, né? Ele pode ouvir um lado, né? Ele pode ouvir vários lados. São várias formas de você contar várias histórias diferentes, né? E eu queria saber se houve esse desejo, né, de reconstruir essa história, de passar uma nova versão, de ligar os pontos que estavam soltos nessa intenção, né, de quero construir uma outra verdade ou outra versão sobre isso que já está institucionalizado, porque esse fato, né, ele já aconteceu, assim, a gente já ouviu muito sobre ele. Esse desejo de retomar ele parte dessa ideia ou não? Assim, como é que foi isso? Por exemplo, o cuidado que a gente teve, né, com essa coisa da trilha, da fotografia, do reenactment e tal, né, foi, por exemplo, muitos documentários, né, colocam as imagens de arquivo, por exemplo, dentro de uma televisãozinha falsa, né, que eles fazem no arte gráfica, né, e a gente achava, por exemplo, a gente não queria que nada fosse falso nessa série, que tudo fosse verdadeiro. Então a gente partiu da ideia de colocar, por exemplo, as imagens de arquivo dentro de televisões em lugares de verdade do Rio de Janeiro, sabe? Então a imagem ela entra dentro de um boteco, da televisãozinha dentro de um boteco, dentro de um galeto em Copacabana, dentro de um radinho de pilha que um porteiro está ouvindo, dentro, sabe? A gente foi colocando lugares reais para aproximar sempre a realidade, não colocar arte gráfica, né? Nada que tirasse o espectador da vida real. É um açougue, é um não sei o quê, é um boteco fazendo um café com leite, é um pão com manteiga, é um ponto de ônibus. É tudo que a gente conseguisse aproximar o espectador do que é a vida real. E eu acho que aqui no que você está dizendo era muito mais em organizar a narrativa para que ela fosse passada a limpo do que criar uma nova até, né? Eu acho que o que perpetuou erroneamente, né, por conta de tudo isso que a gente vem discutindo aqui, o machismo da sociedade, a forma como o caso foi conduzido, etc., era o possível ou não caso entre Guilherme e Daniela, que é uma inverdade, que foi repetida durante 30 anos, e de forma, inclusive, conivente né, privilegiando ali os discursos dos assassinos, né, favorecendo a eles. Né, e coube a gente ali passar a limpo, organizar aquela linha para que não houvesse dúvida que isso nunca houve, né? Que ficasse claro para quem assiste tudo, né? Que foi premeditado, que o Barra Shopping, a placa, que tudo aquilo que são informações, como o Guto estava falando, e que talvez estivessem assim, organizá-las para que elas fiquem compreendidas.
É muito louco aquilo que a Glória até chama atenção para isso no final da série, né? Que é assim, depois que sai a sentença, né? Eles são condenados, aí acabou o interesse pelo caso, né? Assim, tipo, no dia seguinte é assim, foram condenados, já podem, né, sair daqui a 1 ano e meio, não sei o quê, acabou. Não existiu ali talvez fosse a hora de realmente esmiuçar e passar a limpo o fato de que eles não conseguiram provar a inocência deles, né? Eles alegavam várias coisas, né? A Paula Tomás, até hoje alega que ela não estava lá. Só que ela não conseguiu, de fato, apresentar nenhuma prova que provasse que ela não estava lá, né? Nenhuma testemunha. E, pelo contrário, né? Tinham muitas testemunhas que associavam ela ao local do crime e aos horários e tudo aquilo. Então, assim, é muito claro, quando você se debruça sobre o julgamento, né, ali, o que foi dito ali naquele julgamento, as provas que foram apresentadas, quando você olha para aquilo friamente, não tem, só existe aquilo, entendeu? Não existem outras versões, não dá para, não deixa margem de dúvida, né? Porque assim, são 5 testemunhas dizendo que viram ela e contra só ela dizendo que não estava lá, sabe? É muito desproporcional, né? As versões que eles contaram, que a defesa contou e que a acusação conseguiu corroborar, né, com fatos e pessoas e, enfim, coisas incontestáveis. Então, eu acho que assim, né, não é que a gente criou uma versão nova do caso, mas assim, a gente passou a limpo o que estava lá dentro do julgamento, né? O julgamento, né, é uma coisa que não é sexy, né? Para quem quer contar histórias, né? É uma coisa que é burocrática, é chata, é longa e tal. Então, talvez até por isso a imprensa também não, né, se prendeu um pouco mais aos escândalos ali, à gritaria, né, o advogado de defesa, que era um personagem de ópera bufa, como diz o Saulo. Enfim, eu acho que o nosso trabalho foi isso, foi trazer de volta a atenção para esse lugar que já existia, mas que tinha ficado esquecido, sabe? E aí eu queria até sair um pouco do Pacto Brutal e até caminhando aqui para o nosso fim, falar um pouco até do modus operandi de produzir audiovisual, até de vocês, e o fato de vocês estarem em Nova York, tá um distanciamento para aproximar, então esse ir e vir com o Brasil, e vocês fazem isso bem antes da pandemia, né? Então vocês já são conectados nesse modo de trabalhar com equipes no Brasil, ir e vir, e esse olhar construído em conjunto antes. Então, faz parte do processo de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa forma da Producing Partners funcionar. Eu acho que, pelo menos para mim, né, quanto mais eu moro fora, mais eu amo o Brasil. E mais eu quero fazer coisas sobre o Brasil, para o Brasil também, né? Eu acho que a saudade vai batendo e a gente vai olhando e aprendendo, né, sobre um outro viés, né? Agora mesmo eu estou indo para o Brasil daqui a uma semana gravar uma série, né, que fala sobre arte também, sobre tradição e cultura, né, culturas brasileiras, né, que a gente vai gravar em diversas cidades do Brasil, Norte, Nordeste e tal. Então, a gente tem uma coisa que a gente cria muita ideia junto, eu e o Guto, né? Como a gente fez muita série, a gente fazia muita série de viagem, a gente viajava sempre junto no avião. E a gente parou de sentar junto no avião, porque a gente não dormia, e a gente ficava criando várias séries, várias ideias, né? A gente começava a olhar um negócio, a revistinha, de repente falava, Campos de Arroz, do Vietnã. E se a gente fizesse uma coisa sobre arroz? De onde vem o arroz? Daqui a pouco a gente já estava criando um documentário sobre a história do arroz, um exemplo, né? Então, a gente é muito criativo, assim, de um olho, curiosos, eu acho, né? Curiosos sobre o mundo, curiosos sobre histórias, né? Então, a gente vai criando muita coisa. E a gente foi se adaptando à realidade da gente estar aqui, né? E quanto mais a gente foi fazendo, mais as coisas foram pintando também, né? Mais ideias vêm, porque você conhece pessoas, você se envolve em assuntos, daquele assunto você se apaixona, daquilo vira uma outra série, vira outra, que vira outra, né? Vai virando, né? Os tópicos vão abrindo, né? Acho que a tua cabeça vai abrindo para o olhar, né? Você vai olhando para o seu redor e vai querendo falar cada vez mais sobre assuntos e tópicos, né? Então, a gente foi aprendendo, né, Guto, a fazer essa divisão entre Brasil
e aqui, né, de uma maneira ter também uma equipe bacana, que a gente já trabalha há muitos anos, que acaba sendo uma equipe fiel, né, e guerreira, que, né, que a gente já confia. Isso é tão importante quando você cria um grupo de pessoas que você confia, sabe? É muito importante. Projetos que vocês estão trabalhando agora, que vocês possam falar, o que a gente vai ver da Producing Partners em breve? A gente está fazendo uma série nova para o HBO, que se chama Coisa de Menino, que é uma série sobre a masculinidade tóxica, né? Como meninos são criados diferentes de meninas, né? Eu acho que nesse momento que o país está vivendo tão complicado, né? Com Bolsonaro e tudo mais, né? É um tópico delicado, né? Essa velha história de menino não chora e né, reaja como menino e se apanhar bata de volta, e o quanto isso gera, né, a violência no futuro, gera homens machistas, né, gera, né, uma série de questões. Então, essa é a próxima documental que a gente já gravamos e estamos aí em processo de edição. Tem série nova da Ingrid também, tem várias, e tem a Caravana também, que a gente fez para a Amazon, que é uma série chamada Caravana das Drags também, com a Xuxa. Então, assim, são vários tópicos diferentes e assuntos diferentes também. Vocês trabalham com estagiário, para entrar no mercado, se tem oportunidade, ou que dica que vocês dão para quem quer entrar nesse mundo do audiovisual? A gente sempre quer conhecer pessoas então sintam-se à vontade para mandar currículos, alôs e o que for. A gente já teve vários casos assim de pessoas que começaram com a gente como estagiários e evoluíram, viraram produtores, enfim, trabalharam em outras capacidades. Então é sempre bacana, né? A gente é uma operação pequena, a gente ainda, né, tem essa peculiaridade ainda que a gente é um pouco aqui nos Estados Unidos, um pouco no Brasil, então assim não é um setup tão tradicional, talvez, como de outras produtoras, mas, enfim, a gente está sempre aberto, então podem entrar no nosso site, tem tudo lá, todas as nossas informações lá, e a gente está sempre a fim de conhecer gente. Olha, eu diria entusiasmo. Eu acho que o entusiasmo é uma coisa que eu sinto que, às vezes, tem uma geração que perdeu um pouco o entusiasmo, sabe? Eu acho que o entusiasmo é o que move a gente, né? O entusiasmo gera a curiosidade gera a vontade de aprender, a vontade de aprender gera o tesão de fazer, o tesão de fazer é algo que é muito excitante para quem trabalha, né? Você quer trabalhar com alguém que a pessoa pode até não necessariamente saber o que ela está fazendo, sabe? Ela pode estar tateando, ela pode estar aprendendo, ela pode estar ainda, caramba, será que é por aqui, será que é por ali? Mas se ela tem tesão de fazer, você tem um set, uma pessoa que está ali e ela tem entusiasmo, ela está ouvindo o que está acontecendo, ela está absorvendo informação, ela tem tesão de crescer, de aprender, de ouvir, de absorver, aquilo é atraente, né? Você tem vontade de ficar ao lado, né? Versus a pessoa que está ali blasé, que não tem entusiasmo, que tudo é meio, sabe, tedioso. Eu acho que isso é uma coisa que distancia, sabe? Então, acho que a vontade de aprender e o tesão, sobretudo para quem quer fazer documentário. O documentário ele vem da curiosidade de você ouvir histórias. E para você ter curiosidade de ouvir histórias, você tem que ter curiosidade sobre o mundo, sobre qualquer coisa. Como a gente estava falando no exemplo agora há pouco, a história do arroz. É uma bobagem, mas se você pensa assim, de onde vem? Você tem que ter curiosidade. Se você não tem curiosidade, você não é um bicho que vai fazer documentário, você não é um ser da sua essência documentarista, porque essa essência ela vem de querer descobrir, entender como. Olha, mas que história interessante, né? A gente tem entusiasmo, eu e o Guto, assim, né? A gente fala uma história, às vezes um manda para o outro, fala, olha essa história. É você querer ouvir histórias, né? Porque eu acho que senão você vai fazer outro gênero, que tem muitos gêneros aí que não dependem tanto de você ter curiosidade, né? Às vezes você tem uma fórmula matemática, né? Para fazer formatos, por exemplo, né? Formatos de competição, por exemplo. Aí você tem que ter uma mentalidade mais da matemática, de como você fazer um formato, criar um programa de competição, de reality de competição, por exemplo. É muito mais uma lógica, né? E do documentário é muito mais uma vontade de descobrir boas histórias.
E aí, assim, de dica para quem está começando assim também, a gente gosta muito das pessoas que têm esse espírito independente, né? Porque a gente veio dessa coisa né, da produção independente, que você teve que, né, ajudar na câmera, ajudar na produção e não sei o quê. Então, eu dou muito valor para isso. Quando eu vejo que as pessoas estão dispostas e estão a fim de experimentar em várias áreas e tal. E aí, na hora de se vender, o mais importante é você ser o mais verdadeiro possível, assim. Eu também já caí nisso no início da minha carreira eu tinha poucos trabalhos que eu queria mostrar, mas eu escolhia aqueles que pareciam mais high profile, assim, né? Então, você participou de uma produção gigante e aí você coloca aquilo no teu currículo e você quer mostrar aquilo. Só que hoje em dia, a gente aqui agora do outro lado, quando eu vejo alguém que coloca ali no currículo aquela produção gigante, é difícil para mim avaliar o que a pessoa de fato fez naquilo. Então, eu preferia ver um vídeo caseiro que a pessoa fez, independente, que talvez não seja tão legal, mas que mostra o espírito, o talento e tal. Então, acho que tem que ficar muito ligado nisso, sabe? Assim, de como você vai se vender, o que você vai mostrar. Quando a gente escolhe câmera, né, operador de câmera, diretor de fotografia, para mim não interessa assim uma pessoa que fez um comercial maravilhoso ou o videoclipe da Anitta, porque eu sei que tem tanta coisa que foi colocada em volta daquilo para ficar bom. Eu prefiro olhar alguém que fez o programa do Canal Brasil, que é feito com pouca grana, que eu sei que aquele cara trabalhou com uma equipe pequena e teve que dar duro e teve que dar, sabe, assim, fazer muito para aquilo ficar bom. Então, acho que isso é uma coisa legal assim para pensar, entendeu? Seja verdadeiro, se você não tem muita coisa para mostrar, mostre aquilo que interessa para você, aquilo que você gosta, aquilo que você tem orgulho nesse estágio aí da carreira que vocês estão, entendeu? Explique alguma coisa sobre aquilo, mas assim, não se prenda nessa coisa de eu vou colocar aqui uma coisa que vai chamar a atenção, porque acaba que não chama, entende? E acho que também assistir, né? Eu acho que a gente aprende muito vendo, né? Quem veio antes, né? Eu acho que assistir filmes, assistir documentários, mesmo. Acho que a nossa formação ela vem muito do que a gente vai carregando, né? E ao mesmo tempo, obviamente, sem copiar e sem se prender também à moda, né? Eu acho que aí existe um modismo. Agora todo mundo faz dessa maneira. Né? E você tem que ficar preso naquilo, né? Isso acontece muito comum em roteiro, né? Aí vem curso de roteiro de ciclano, aí todo mundo tem que seguir aquela fórmula, e aí fica tudo igual. E aí, quando você justamente vai no lado oposto, você fala, epa, olha lá, sabe? Então, não o tempo todo tentar seguir o que todo mundo está fazendo, é acreditar também no teu olhar, sabe? Óbvio que muitas vezes a gente tem que ceder e tem que fazer o que o mercado pede, óbvio, ninguém é ingênuo de saber que a gente vai poder fazer qualquer coisa que a gente queira fazer o tempo todo, mas é não deixar a gente não acreditar que existem também caminhos e que a gente pode seguir uma coisa que vá contra a maré e que, de repente, é isso que vai levar a gente para um outro caminho, sabe? Muito bom, obrigado, gente. Obrigado pelo tempo, obrigado pela aula, compartilhar tanta coisa legal do processo de vocês, né? Porque a ideia de fazer esse tipo de evento não é só falar do assunto que está na moda, mas ver como é que aquilo chega a esse status de ter funcionado, assim. Então, muito, muito obrigado pela generosidade de vocês, obrigado a quem esteve presente aqui.